Meus abençoados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Desejo que você tenha uma semana esplêndida, feliz e muito abençoada na presença do Senhor nosso Deus. Tenho uma palavra de Deus que quero compartilhar com o seu coração em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Assim nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Todos nós, a cada 2 anos, cumprimos nosso dever cívico e vamos até a sessão onde votamos para eleger alguém. Via de regra, nós o fazemos com base na nossa afinidade com aquele que elegeremos, ou com base no histórico de vida dele, ou ainda com base naquilo que ele pode nos proporcionar no futuro, ou poderá. A nossa eleição, contudo, não teve estas bases, porque não tínhamos afinidade com aquele que nos elegeu, porquanto estávamos em inimizade com ele pelo pecado. Também não tínhamos um histórico suficientemente convincente para que fôssemos eleitos. Também não poderíamos proporcionar nada, porque nada podemos proporcionar-lhe que não tenha vindo primeiramente dele. Entretanto, é impossível não crermos na eleição. É impossível não crermos que fomos eleitos na presciência de Deus, desde antes da fundação do mundo. É impossível também não crermos no poder irresistível da graça. Não obstante, Isaías, no seu capítulo 53, versículo 1, nos traz 2 interrogações fundamentais. Diz a Bíblia: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A manifestação do braço do Senhor é a parte de Deus na nossa salvação. Mas dar crédito à pregação é a nossa parte, é a parte do homem que, não obstante estar morto nos seus delitos e pecados, é convencido pelo Espírito Santo do seu estado pecaminoso, e o mesmo Espírito o leva a crer no sacrifício de Cristo e receber a sua graça. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9, assim está escrito: ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem é ele? O Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4 que Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Mas como explicar o número absurdo de pessoas que todos os dias morrem sem Deus, sem paz, sem salvação, sem dar crédito à pregação, sem receber a Jesus como Salvador? Se a salvação é exclusivamente provida por Deus para o homem, por que pessoas morrem sem salvação? Imaginemos o seguinte cenário: um homem muito rico, possuidor de muitas riquezas, passa sempre por um mendigo que, próximo da sua casa, está praticando a mendicância. Certo dia ele estende sobre ele a sua benevolência e lhe diz: eu quero te tirar desta condição de mendicância e te dar uma vida, uma condição melhor.
eu moro naquela casa e eu quero que você me acompanhe. Eu vou mandar que os meus empregados te deem um banho, te vistam de roupas novas e te alimentem. E depois disto você pode entrar na minha casa todos os dias para lavar-se e para alimentar-se. Me acompanhe, diz aquele homem ao mendigo. Mas o mendigo permanece sentado no chão e não aceita o convite, não reage ao convite. O homem rico ainda diz: depois que você estiver alimentando-se, eu vou construir na minha propriedade uma casa para que você passe a morar dentro das minhas propriedades. Mas o mendigo não reage e permanece sentado. É mais ou menos assim a nossa salvação. O Senhor Deus nos proporciona a salvação, nos oferece a salvação e nos diz: levante-se e venha. Além da salvação, tantas outras bênçãos que dela decorrem nos são oferecidas por Deus. Deus está dizendo: levante-se e venha, eu vou lhe proporcionar uma vida melhor. Se, como aquele mendigo, nós não nos levantarmos, não tomarmos a decisão, a porta estará aberta, mas só para aqueles que levantarem-se do seu estado, convencidos pelo Espírito Santo, e entrarem na casa do homem rico, que neste caso é o Senhor nosso Deus. A promessa está dada, a promessa de salvação, e como disse-nos o versículo 3, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está dada a promessa. Levantemo-nos e entremos na presença do Senhor e vivamos. Deus tem uma vida plena, uma vida abundante para todos nós, para que, além de experimentarmos a salvação aqui e termos a certeza da vida eterna, que ainda, além disto, nós vivamos uma vida plena, sob o cuidado de Deus em todos os aspectos. Levante-se, venha para a presença de Deus. Se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, não recebeu o sacrifício de Cristo como único caminho para entrar na presença de Deus, não se levantou para receber, tomar posse das promessas, faça isto hoje e Deus te levará para um novo nível de vida. Deus abençoe, seja feliz, em nome de Jesus.